Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Joseph Smith como tradutor e revelador, né? Esse assunto é extremamente relevante porque, apesar dos estudos que existem do livro de Mormon comprovando que esse livro não foi baseado em fatos históricos, a mentalidade dos membros da igreja, sustentada pela liderança, né? Pelos cabeças da igreja, é de que Joseph Smith era um profeta de Deus porque ele traduziu o livro de Mormon. E ele traduziu o livro de Mormon porque ele era um profeta de Deus. Então, apesar dessa história ser extremamente hollywoodiana, né, e sobrenatural, ele traduziu e daí o anjo Moroni veio, pegou essas placas de ouro e levou com ele para o céu. Nunca nenhum cientista teve acesso a essas placas, né, para poder comparar o que estava nas placas à tradução do livro de Mormon, já que o livro de Mormon é considerado pelo mormonismo como a pedra angular da religião e o livro mais correto da face da terra. O livro de Mormon é muito mais importante do que a Bíblia para a igreja Mormon, porque eles dizem que eles creem ser a Bíblia a palavra de Deus, tanto quanto seja correta a sua tradução. Isso está em uma das regras de fé. Então tá, tudo bem, o livro de Mormon é um problema muito sério, né, em relação a tradução, porque os membros da igreja que têm um testemunho, eles questionam os estudos que foram feitos por cientistas com tecnologia moderna, né, e comprovaram que esse livro não tem valor histórico nenhum. Tudo bem. Porém, como nós já conversamos anteriormente, felizmente o facsímile número 2, né, que é parte dos papiros vindos do Egito, que Joseph diz ter traduzido, e a igreja canonizou aquele livro como sendo o livro de Abraão, que está hoje em pérola de grande valor. Esse livro sim, esses papiros sim passaram pelo crivo de profissionais, né, egiptólogos, compararam a tradução que foi feita no livro de Abraão aos papiros e falaram: o que está escrito nesse livro de Abraão não tem absolutamente nada a ver com o que está nos papiros. Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre mais dois incidentes extremamente interessantes que demonstram claramente pra gente que Joseph Smith não era tradutor, não tinha dom de revelação, coisa nenhuma. Nós vamos falar sobre as Kinderhook Plates, tá? Essas aqui, Kinderhook Plates são as placas de Kinderhook. Essas são as placas. Tudo que eu vou conversar com vocês hoje está aqui no livro de Graham Palmer, An Insider's View Mormon Origins. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro e as páginas, para quem quiser conferir. Lembrando que Graham Palmer era um historiador extremamente confiável. Já conversamos sobre ele outras vezes. Então tá bom, eu fiz algumas anotações aqui, porque eu não queria perder nenhum detalhe importante. Então tá. Em abril de 1843, mais ou menos um ano antes da morte de Joseph, seis placas de cobre foram encontradas em uma colina por um grupo de homens próximo a Kinderhook, município de Pike, estado de Illinois, tá? 6 dias depois que eles encontraram essas placas, eles levaram a Joseph Smith para que ele pudesse traduzi-las. Isso criou uma grande comoção, né, entre as pessoas. E uma residente de Nauvoo chamada Charlotte Haven, ela escreveu uma carta para a família dela falando sobre o incidente no dia 2 de maio do mesmo ano. Ela fala o seguinte nessa carta: o senhor Joshua Moore, ele não era ancestral do meu marido, tá? Apesar de ter o mesmo sobrenome. O senhor Joshua Moore, 29 de abril, trouxe as placas. E quando ele mostrou a Joseph, trouxe aquelas placas, ela descreve, né, as características delas. E quando ele mostrou a Joseph, o profeta, ele disse, o profeta disse que aqueles símbolos ou escrita nas placas eram semelhantes ao idioma no qual o livro de Mormon foi escrito e que pelo dom de tradução que ele possuía, ele conseguiria traduzi-las. Tudo bem. No dia 1º de maio de 1843, no mesmo ano, William Clayton, que era secretário e braço direito de Joseph Smith, ele registrou a declaração de Joseph dizendo que as placas de Kinderhook eram genuínas e que ele já havia traduzido parte delas. William Clayton diz o seguinte: eu vi as placas de cobre que foram encontradas no município de
Pike por um grupo de pessoas que estavam cavando em uma colina. Elas possuem caracteres de um idioma antigo, de 30 a 40 em cada lado das placas. O presidente Smith traduziu uma parte e diz que elas contêm a história da pessoa que possuía essas placas e que essa pessoa era descendente de Cã, através da linhagem de Faraó, rei do Egito. No dia 24 de junho do mesmo ano, a igreja anunciou que o conteúdo das placas seria publicado no Times and Seasons, que era uma revista da igreja da época, semelhante à Liahona que eles têm hoje em dia, tá? Assim que a tradução fosse concluída. Então Joseph ia trabalhar na tradução daquelas placas que eram genuínas e davam conta da história de um homem que era descendente de Cã, através da linhagem do rei de Faraó, rei do Egito. Aquelas placas continham a história desse homem, ele já havia começado a traduzi-las, e assim que a tradução estivesse concluída, ela seria publicada no Times and Seasons. Tudo bem. Em 1855, porém, a história sobre as placas começou a receber uma nova perspectiva. Bridge Whitton disse que ele mesmo cortou e preparou as placas e que ele e seu amigo Wiley gravaram caracteres aleatórios nas placas. Jogaram nelas ácido para enferrujar e dar uma aparência de que eram antigas. Então foram até a colina e enterraram cuidadosamente para que fossem encontradas posteriormente. Em junho de 1879, Wilbur Fugate, um outro membro do grupo, confessou que as placas foram fabricadas. Ele diz o seguinte: Whitton cortou pedaços de cobre, eu e Wiley criamos os hieroglíficos fazendo as impressões com cera de abelhas, preenchendo com ácido e colocando nas placas. Quando elas estavam prontas, jogamos ácido cítrico para que ela enferrujasse e juntamos todas as páginas em um aro de ferro, também cobrimos com ácido cítrico, então tudo ficou enferrujado, né? E ele diz ainda: Wiley foi à colina onde ele já havia cavado a profundidade de mais ou menos 8 pés, onde havia uma pedra plana que parecia oca, e colocou as placas embaixo dela. O que acontece é o seguinte, meus amigos, esse grupo estava questionando a credibilidade de Joseph Smith como tradutor e profeta de Deus, então eles resolveram armar uma cilada, porque se ele fosse realmente um profeta e tradutor, ele ia ver aquelas placas e imediatamente ia saber que elas eram forjadas, né? Que elas não eram originais. Ao invés disso, ele inventou uma história, né? Para impressionar as pessoas e afirmar a credibilidade dele como tradutor e profeta de Deus. Em 1920, uma dessas placas, tá? Essa aqui, ela acabou sendo propriedade da Sociedade Histórica de Chicago. E em 1980, um membro da igreja chamado D. Lynn Johnson, que também era engenheiro de materiais, ele soube que essa placa estava lá e ele falou: eu gostaria de realizar alguns testes usando uma tecnologia sofisticada através de processos químicos e eletrônicos, porque eu quero saber que material é aquele e se realmente ele foi fabricado no século XIX ou se era algo antigo, como o profeta Joseph afirmou em 1843. Ele realizou os testes, lembre-se que ele era membro da igreja, tá? O laudo dele veio dizendo o seguinte: as placas conhecidas como placas de Kinderhook, elas foram feitas de cobre, condizentes com a tecnologia do século XIX. Os caracteres na placa foram formados com ácido, provavelmente ácido nítrico. Isso confirma as confissões de Harris e Fugate a respeito de como as placas foram fabricadas e forjadas em 1843. Então não existe dúvida nenhuma de que as placas de Kinderhook, elas foram fabricadas por um grupo que queria testar Joseph como profeta e tradutor,
e não existe dúvida nenhuma de que ele caiu na cilada, porque ele não era um profeta de Deus e muito menos um tradutor. Caracteres aleatórios que foram colocados nas placas, como você pode ver aqui, eles chamam isso de egípcio reformado, porque ele disse que esses caracteres eram os mesmos que estavam nas placas de ouro. Volto já para falarmos de um segundo incidente que prova pra gente que Joseph não era tradutor e muito menos profeta. Volto já.